Uma misteriosa nave é filmada sobre Daytona Beach, Flórida. Invisível a olho nu, ela é captada por uma câmera com infravermelho operada pela testemunha mais confiável da sociedade, a polícia. Policiais no mundo inteiro estariam vendo objetos que não podem relatar. De Yorkshire, Inglaterra, a parte de cima girava. Aos céus, sobre Stonehenge, vimos um objeto que certamente não era deste planeta. E sobre Daytona Beach, eu não sabia o que era. Usando a mais moderna tecnologia e mostrando filmagens de OVNIs jamais vistas na televisão. Nós temos um policial que nos contou que filmou um OVNI. Nós estamos falando de um policial, não se trata de um civil. Os caçadores de OVNIs examinam o muro de silêncio que cerca os relatórios policiais sobre OVNIs. Os policiais são as testemunhas mais confiáveis, são treinados para observar. Os policiais estariam tendo contatos rotineiros com objetos de outro planeta e relatórios que estariam sendo censurados. Este é o caso número 91104, Polícia versus OVNIs. Caçadores de OVNIs, policiais versus OVNIs. Sede da equipe. Acabamos de receber um vídeo sensacional feito em 1º de março de 1991. Esse vídeo... A equipe descobriu um vídeo da polícia com algo extraordinário voando sobre Daytona Beach, na Flórida, em 1º de março de 1991. O objeto foi filmado por 2 membros da polícia do condado de Volusia e vou passá-lo para vocês. Visto pela primeira vez na televisão, esse estranho objeto em forma de altere foi filmado por 2 pilotos do departamento de polícia, Mark Peterson e Jim Della Rosa. Nunca vi essa forma antes. É um OVNI ou um objeto convencional? Então os 2 acham que viram alguma coisa fora do normal? Sim, por causa da forma do objeto. Os policiais estavam em um helicóptero equipado com uma câmera prospectiva com infravermelho conhecida como FLIR. A câmera é sensível ao calor que irradia a comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Eles nem sabiam o que estavam filmando. A câmera estava virada para o mar e eles captaram isso. Eu não sei o que vocês acham, mas a não ser que sejam 2 balões amarrados, pode ser um OVNI em formato de altere, quem sabe? Como saber se não é uma farsa? Como a gente vai saber se isso aí não é uma montagem? Mas por que a polícia falsificaria isso? Pode ser uma imagem fantasma ou algum tipo de reflexão ou refração interna, mas eu teria que conhecer melhor a câmera. O que eu quero saber é qual era o efeito visual do objeto. Como era o ambiente ao redor e o que o objeto está fazendo ali? É animado, estático? Está indo atrás deles? Há apenas uma maneira de responder suas perguntas. Vamos para a Flórida, conhecer o lugar, falar com os policiais, pedir que contem como foi aquela noite. Sabiam ou não sabiam que estavam filmando? Algo assim. São perguntas que precisam ser respondidas. Mas não sabemos nada, exceto que um objeto muito estranho foi filmado por uma câmera com infravermelho e registrado em vídeo em 1991. E só. Então, vamos lá. A equipe vai ao encontro de Mark Peterson, um ex-sargento que atuou no Departamento de Polícia de Volusia, Flórida, por 30 anos, 18 dos quais como piloto de avião e helicóptero. Este aeroporto de New Smyrna Beach era onde estávamos naquela noite. New Smyrna Beach é um pequeno aeroporto municipal que fecha à noite. Patrulhas aéreas costumam inspecioná-lo com câmeras com infravermelho. Sempre atividades suspeitas em torno de aeroportos. Examinavam as aeronaves que chegavam tarde da noite para ver se haviam cruzado a fronteira ou se alguém havia entrado ilegalmente no país. Uma de nossas funções era inspecionar aviões por razões de segurança usando câmeras com infravermelho. Eu parti para o norte. Fiz uma curva de 180 graus sobre a rodovia leste a cerca de 150 metros. Peterson e o parceiro Jim Della Rosa saíram do aeroporto New Smyrna à meia-noite. Poucos minutos depois, algo estranho apareceu na câmera com infravermelho. Já estávamos indo para o sul sobre a rodovia quando descobrimos
Que a câmera com infravermelho estava virada para trás e filmava aquela área do céu. Então notei que na tela da câmera havia um objeto. Eu não sabia o que era. Era um objeto ovalado que produzia um forte sinal de calor. Então olhei pela janela, mas não vi absolutamente nada. Como a noite estava escura e sem lua, Peterson e Della Rosa não viram nada no céu. Mas a câmera FLIR filmou por 33 segundos um estranho objeto em forma de haltere. Por acaso, a câmera filmou esse objeto. Não podíamos voltar a imagem na cabine e voltamos para o hangar. Você ligou para ver se alguém tinha visto o objeto no radar, correto? Meu parceiro se lembra que liguei para o controle de tráfego aéreo em Daytona. Eles examinaram a área e disseram que não havia outras aeronaves naquele local. Não era visível. A câmera o captou, mas o radar não. Então percebemos que somente a câmera FLIR conseguiu captar o objeto. Ela não mente, ele estava lá. O Mark é um policial veterano com muito tempo de voo. Ele nunca viu nada parecido antes ou depois. Foi um evento muito raro e ele sabe disso. Filmaram um objeto que não conseguem identificar. E, naturalmente, eu quero analisá-lo e ouvir especialistas. O copiloto de Mark Peterson naquela noite era Jim Della Rosa, outro veterano do Departamento de Polícia de Volusia, hoje aposentado. Eu me sentia muito seguro operando a câmera. Eu tinha mais de 1000 horas no monitor da FLIR, mas aquilo era algo que eu nunca tinha visto antes. Qual era a altitude? Cerca de 150 metros. E o objeto parece ter 2 componentes distintos, olha só. Pode ter 2 fontes diferentes de calor. No meio, há uma faixa branca. Para mim, isso indica uma área mais fria. Então são 2 fontes de calor e por isso há uma faixa branca no meio. Ou uma fonte de calor com um isolador térmico no meio. Parece que há algo na parte de trás da nave, algo girando. Parece que a nave tem um componente rotatório. Jim tem certeza de que não é um helicóptero, mas o objeto na imagem não se parece com nenhuma nave conhecida. Na minha opinião, não era um helicóptero. Não consegui identificar a nave porque não tinha fuselagem visível, nem tubo de cauda, nem asa rotativa. Na sua experiência com a FLIR, você já tinha visto algum tipo de artefato semelhante a essa? Foi uma aparição, no mínimo, bem esquisita. Eu estou procurando uma explicação racional para o que estão dizendo. Por exemplo, pode ser um objeto sólido, como um helicóptero. Mas o sistema da câmera está desfocado, não está nítido. Eu tenho muita experiência com os sistemas óticos. E vemos todo tipo de artefato quando o objeto que examinamos sai de foco. Existe alguma chance de que seja um objeto fora de foco? É para ver pelo movimento do cursor que está focado e está voltando para cima. Mas quando entramos nessa curva, começamos a ver os detalhes no chão. As árvores, os arbustos, vemos a água. Bom, dá para ver claramente que a câmera periodicamente vira para o chão e vemos que os campos estão todos em foco, a perder de vista. Então, a imagem não pode estar desfocada. A descoberta de que um objeto voava perto deles era preocupante, mas Peterson e Della Rosa ficaram ainda mais alarmados quando notaram que parecia segui-los. E como é que ele se deslocava? Ele vinha em direção a vocês? A nave nos acompanhava mais ou menos à mesma velocidade. As evidências provam que realmente tinha um comportamento inteligente. Reagia a cada movimento nosso. Perseguia vocês? Exato. O objeto desceu rapidamente e se deslocou no mínimo a mesma velocidade que nós estávamos. Vocês conhecem alguma coisa que faça isso? Eu nunca tinha visto nada assim. E se fosse um helicóptero, um avião, àquela distância, com certeza teríamos percebido. Nós estamos investigando OVNIs. A minha pergunta é, isso é um OVNI? Não sei dizer o que é. É inexplicável, na minha opinião. Como eu disse, tenho mais de 1000 horas daquele instrumento. E continuo sem ter a mínima ideia do que podia ser. São 2 pilotos experientes, com muito tempo de voo, muita experiência, dizendo que viram um OVNI.
Foi filmado com o melhor equipamento óptico e é realmente um mistério. O formato da peça lembra um girocóptero. Mas se você filmasse uma outra nave, um girocóptero ou um helicóptero, você veria a estrutura, as asas rotativas. Assim, não tem nada que prove que era um objeto extraterrestre, mas também não encontrei nada que prove que não pudesse ser. Esse misterioso objeto seria um artefato humano ou um OVNI? Um físico óptico deu uma resposta surpreendente. Só posso dizer que não é um helicóptero. Em 1º de março de 1991, 2 pilotos do Departamento de Polícia, durante uma patrulha de rotina sobre Daytona Beach, filmaram durante 33 segundos uma nave invisível apresentada aqui pela primeira vez. Eu acho muito estranho que objetos que a polícia não consegue identificar sobrevoem nossas cidades. A equipe procurou a maior autoridade em análises de imagens de OVNIs em busca de respostas. Graças à sua vasta experiência examinando imagens para a Marinha Americana, o físico óptico Bruce Maccabee é perito em identificação de objetos. Um vídeo foi feito pelo Departamento de Polícia de Volusia e estamos debatendo se o que filmaram é um OVNI, um helicóptero ou outra coisa. Tente resolver isso para nós. Esta é a foto do helicóptero em que eles estavam. Podemos ver a forma geral. Uma câmera com infravermelho identificaria esses pontos de calor em um helicóptero. Há um ponto de calor grande no alto e o resto é frio. E vemos a forma do helicóptero, a cauda, o rotor. Maccabee acha que a imagem gravada não corresponde ao sinal de calor de um helicóptero. E aponta outra diferença importante. Uma parte do objeto gira como nenhuma aeronave conhecida o faz. O estranho é que o rotor traseiro está girando assim, não como as hélices deveriam estar girando atrás. Bruce Maccabee afirma que não é um helicóptero. Nessa imagem de vídeo, as hélices não giram na mesma direção que as hélices de um helicóptero. Vamos usar isto como o modelo de um helicóptero. Aqui está a frente e aqui está a cauda atrás. O rotor superior gira assim. Mas se só houvesse o rotor superior, tudo começaria a girar. Então, há outro rotor deste lado com um plano de rotação assim. Sim, para E estabilizar. impedir de virar. Mas no caso do objeto, em vez de girar deste lado, gira deste. A rotação estaria errada se fosse um helicóptero. Logo, não é um helicóptero. Se não é um helicóptero, nem um avião, o que pode ser? Não sei, só sei que não é um helicóptero. Vamos rever o caso. Os 2 pilotos daquele helicóptero filmaram algo que não sabemos o que é. Tem mais um detalhe. Em um segmento do vídeo, uma pessoa descarrega de uma caminhonete o que parecem ser caixas. Nós localizamos a pessoa e nós podemos ligar para ela. Ele tá no vídeo? Está sim. Puxa. Estávamos na Flórida analisando o vídeo de 91 e, enquanto analisávamos, vimos claramente uma pessoa descarregando um veículo. E nós descobrimos quem é essa pessoa. É Mike Holloman. Mike Holloman, um engenheiro da NASA, afirma que estava na região quando Peterson e Della Rosa teriam filmado um OVNI. Ele tá bem ali, ó. E eu tenho o telefone dele, vamos ligar? Liga. Tá. Quem sabe ele se lembra de ter escutado ou visto uma outra nave além do helicóptero. Se estava iluminada, se fazia algum barulho. Nós podemos conseguir mais algumas informações com ele. Boa tarde. Oi, Mike. Aqui é o Ted, dos Caçadores de OVNIs. Pode nos dizer o que viu no céu naquela noite perto do helicóptero de Mark Peterson? Lembro que saí do carro e observei o helicóptero sobrevoando o aeroporto. Holloman viu o helicóptero quando estava no aeroporto Mess Ranch, a 10 quilômetros do aeroporto New Smyrna, o local onde os pilotos filmaram o suposto OVNI. Me diga, você viu algum outro helicóptero ou aeronave nessa noite? Não vi nenhuma outra aeronave. Por acaso você já viu um veículo voando sem luzes? Nunca observei nada assim naquela região.
Então, seja o que for, o objeto era invisível enquanto voava. O fato de o Mike não ter visto e nem ouvido um veículo perto do helicóptero naquela noite é bem significativo. Se o objeto não era visível nem audível, o que podia ser? Podemos analisar as imagens quanto nós quisermos, mas o fato é que aconteceu em 91, o material é muito antigo, precisamos de algo atual, mais recente. Mas vamos até lá, colocar a mão na massa e obter evidências mais recentes. Como quem toca nesse assunto sempre corre o risco de cair no ridículo, os policiais não podem relatar que viram OVNIs. Pelo menos aqui nos Estados Unidos, mas no Reino Unido, que é um lugar interessante em matéria de OVNIs, há um documento chamado PRUFUS, ou Relatório Anual de Aparições de OVNIs. Nesse tipo de relatório, os policiais são encorajados a relatar o que viram. Eu vou pegar para vocês verem. A polícia do Reino Unido é a que tem o maior número de contato com OVNIs no mundo. E também é o único país com um sistema para registrá-los. Esses relatos aumentaram em 39%, de 97 casos em 2006 para 135 casos em 2007. Esses casos são bem interessantes. Os policiais podiam estar trabalhando ou não, e algumas evidências são muito sólidas. Mas temos que ir até lá e investigar. Os contatos da polícia com OVNIs no Reino Unido começaram em 1901. 50 anos depois, o Ministério da Defesa começou a investigar oficialmente supostas aparições de OVNIs. Desde 1950, o governo britânico recebeu mais de 10 mil relatos sobre OVNIs. Nick Pope trabalhou no Ministério da Defesa durante 21 anos, 4 dos quais investigando contatos com OVNIs. Muitos governos ainda investigam OVNIs oficialmente, como o governo britânico e o francês. O governo americano diz que não investiga e muitos acham isso um erro. O projeto Blue Book, iniciado em 1952, estudava OVNIs e decidia se eram uma ameaça para a segurança nacional. As forças aéreas americanas receberam mais de 12 mil relatos de testemunhas até que o projeto foi encerrado em 1970. Enquanto na maioria dos casos tratava-se de fenômenos conhecidos, 6% deles eram inexplicáveis e foram classificados como desconhecidos. Minha opinião sobre os OVNIs é que, enquanto muitos deles são explicados como erros de identificação, sempre houve uma pequena porcentagem de casos muito interessantes. Esses casos não são farsas nem erros de identificação, mas o que eles são, eu não sei. A equipe vai ao encontro de Gary Heseltine, criador e diretor do maior banco de dados de contatos da polícia com OVNIs. Heseltine hoje é detetive em West Yorkshire, depois de 18 anos de experiência na polícia. Arquiva relatos por conta própria e não está ligado a nenhum departamento policial. Em 2001, eu tive a ideia de criar um banco de dados não oficial para arquivar os contatos da polícia britânica com OVNIs. A Prufus é uma organização criada há 6 anos. Sou um policial. Aposto que há muitos policiais por aí que viram OVNIs. Entrei em contato com o editor da UFO Magazine, Graham Birdsall. Procurei-o, apresentei minha ideia e pedi para escrever um artigo para a revista. Esse artigo de 2001 na UFO Magazine britânica atraiu uma onda de relatos de policiais de todo o país. Agora, 6 anos depois, tenho 260 relatos envolvendo uns 600 policiais britânicos. Há um constante fluxo de informações provenientes dos policiais. Quer dizer que esses são os formulários de relatórios sobre OVNIs? O banco de dados tem casos que remontam a 1901. Peraí, houve um contato em 1901? É o mais antigo que temos. 12 de dezembro de 1901, West Yorkshire. Minutos após a meia-noite, 2 policiais avistaram um luminoso OVNI em forma de charuto. Segundo os jornais, o objeto avançou lentamente pelo céu durante 15 minutos antes de desaparecer. 2 outras pessoas viram objetos semelhantes. Apesar da época, o OVNI tinha forma de charuto,
voou baixo sobre essa cidade da Inglaterra e, de repente, ele sumiu. Quer dizer, quantas naves podiam fazer isso em 1901? Quantas naves voavam em 1901? Bom, havia dirigíveis, havia também balões, só que eles não sumiam em alta velocidade. E pouquíssimos dirigíveis e balões foram documentados fazendo esses tipos de voos sobre as cidades. O caso de 1901 é semelhante a muitos contatos modernos com OVNIs. E aconteceram na região que ficou conhecida como o foco de OVNIs na Inglaterra, Yorkshire. Policiais relataram 37 contatos com OVNIs só nessa área, inclusive um dos mais misteriosos dos últimos anos. Maio de 2003. Um policial que patrulhava o norte de Yorkshire avistou um brilhante objeto desconhecido. A câmera do painel do carro registrou a cena. Estamos na vanguarda da investigação sobre OVNIs. Esse objeto é um OVNI. Um cientista da NASA examinará a filmagem. Não é um objeto astronômico de nenhum tipo. Em maio de 2003, um policial de North Yorkshire, Inglaterra, filmou uma estranha luz brilhante com uma câmera instalada no painel do carro. A resolução da câmera era muito boa. O ponto vermelho é o reflexo da luz de gravação da câmera no para-brisa. Exatamente às 9h30 da noite, um objeto voador brilhante entrou no campo de visão do policial da direita para a esquerda. As explicações óbvias não se aplicam. Não parece uma aeronave nem um objeto astronômico. O policial que filmou o objeto prefere permanecer anônimo para não se expor ao ridículo e preservar seu emprego. Por isso, ele não informou o local e a data exata da filmagem. É uma filmagem com um tipo de objeto não identificado. O Dr. Ted Eckworth examina a filmagem com Jack Kesher, especialista em imagens da NASA. O carro está a cerca de 80 km por hora. Quando o objeto aparece, o carro da polícia diminui de velocidade. É possível que os policiais tenham visto o objeto e desacelerado. O fato de o carro diminuir a velocidade quando o objeto aparece indica que os policiais avistaram alguma coisa que acharam muito estranha. Como são observadores treinados, eu fico imaginando o que podia ser. Parece que está voando da direita para a esquerda. Foi a minha primeira impressão. Acontece que o carro está virando para a direita. E por isso parece que o objeto está indo para a esquerda. E não está se movendo. Está sempre sobre o mesmo ponto no monte. Tem razão. É uma luz estacionária. Com as informações disponíveis, Ted tenta determinar onde o objeto não identificado estava pairando. O carro de polícia seguia pela Rota 59, uma estrada de 11 quilômetros entre Skipton e Bolton Abbey, a 33 quilômetros de Leeds. Tem uma linha divisória bem no começo do filme. 2 pistas na direita, uma na esquerda. A pista de dentro, à direita, tem uma seta para a esquerda. Agora, avançando pela estrada, nós vemos que aqui começa uma linha divisória listrada de branco que marca o começo de 3 faixas, com 2 setas para a esquerda. Isso mesmo. Então vamos nessa direção aqui. Mesmo com as informações limitadas que os policiais nos deram, acho que conseguimos determinar a localização do carro enquanto seguia pela estrada e a linha de visão do objeto. Então, a linha vai ao longo de uma trajetória reta. Em algum lugar por aqui? Sim, em algum lugar por aí. Eu estou curioso para ver se tem algum aeroporto ao longo dessa linha. Seria bem elucidativo. Segundo uma teoria, a luz brilhante pode ser um avião. E ao se afastar dos policiais, cria a ilusão de que está estático. Não há aeroportos. Não é um objeto astronômico de nenhum tipo, mesmo estando estacionário. Na certa hora ele fica muito brilhante. E isso descarta a possibilidade de ser um objeto astronômico ou um avião. Pode ser uma antena de rádio, uma torre, um tipo de farol. Mas acho que não é nada disso, porque o ângulo de elevação do nosso ponto de vista seria muito mais alto. A luz é muito forte. Não pode ser um farol rotatório, é impossível. A filmagem é incrível, nós fizemos uma análise detalhada. Mas se eu descobrir mais alguma coisa, eu vou te avisar. Favor, obrigado. de nada. Tchau. Os policiais faziam sua ronda normal e viam a mesma geografia dia após dia, noite após noite, e acharam aquilo estranho, mas para mim é um grande mistério. Contatos com OVNIs não são raros entre policiais.
A equipe vai entrevistar Alan Godfrey, que afirma não só ter visto um OVNI, como passado por algo muito mais assustador. A minha história começou há 27 anos. 3 policiais em Halifax estavam no brejo quando viram uma luz azul e pulsante que avançava para baixo em direção aos carros de polícia. A primeira aparição do suposto OVNI foi em Halifax, a 19 quilômetros de Todmorden. Seguiu em direção ao vilarejo de Littleborough, onde voltou a ser avistado por outros 2 policiais. 2 outros policiais em Littleborough estavam no brejo e viram o mesmo objeto pairando. Mais uma vez foi em direção a Todmorden. Godfrey afirma que viu a nave pairando sobre essa estrada. Quando eu dirigi o carro de polícia, cheguei aproximadamente a este local. Parei o carro e liguei as luzes. Godfrey lembra que chegou a 18 metros do objeto. Bloqueava totalmente a estrada. Era enorme? Sim, era enorme. Era da largura da estrada. E pairava a mais ou menos 1,5 metros do chão. Tinha 4 metros de altura e forma de diamante. As luzes do carro se refletiam nele. Era uma nave robusta, sólida como uma rocha. A parte de cima girava. A parte de baixo estava parada. As árvores dos 2 lados da estrada tremiam. Ele tentou pedir socorro, mas o rádio não funcionava. Pegou um caderno e começou a desenhar o objeto. Eu peguei a prancheta e instintivamente comecei a desenhá-lo. Foi então que uma luz branca brilhou. Godfrey não se lembra do que aconteceu depois do clarão branco. Quando voltou a si, viu-se atrás do volante de um veículo em movimento. E de repente eu me vi dirigindo. Ele foi para Todmorden e voltou ao local com outro policial. Os 2 notaram galhos de árvores quebrados e escombros ao redor do lugar onde Godfrey vira o OVNI pairar. Mas a estrada estava seca no local onde o OVNI esteve. Também viram o desenho formado pelas folhas, em forma de redemoinho. Eu não sei o que pensar sobre esse caso. É muito estranho e bizarro. O que aconteceu com você depois que viu aquele clarão branco? Nós calculamos que houve um intervalo de 40 minutos. É um daqueles incríveis casos de OVNIs, porque teve várias testemunhas de 3 localidades diferentes, com uma testemunha confiável. Chegou ao nível mais alto do departamento de polícia e ele teve de assinar uma declaração oficial dizendo que viram um OVNI. Isso equivale a uma admissão da parte da polícia. Eu acho que o Alan Godfrey não teria motivo nenhum para inventar uma história como essa. Se nós estamos investigando OVNIs, precisamos aceitar a possibilidade de que um deles desceu bem na frente do Alan Godfrey. Me diga, esse caso teve algum efeito na sua carreira e na sua vida pessoal? Sim, teve um efeito colossal. Estamos na planície de Salisbury, não é linda? Olha só, isso é imenso. Como é que será que foi construído? Enquanto investiga se policiais hesitam em relatar contatos com OVNIs, a equipe foi a um dos lugares mais misteriosos do mundo, onde mais de 12 policiais teriam visto um enigmático objeto fazendo manobras impossíveis no céu. Segundo uma teoria, os extraterrestres ajudaram os antigos a construir este monumento. Stonehenge é um dos sítios pré-históricos mais famosos do mundo, situado na planície de Salisbury, no condado de Wiltshire. Pouco se sabe sobre quem construiu Stonehenge e por quê, mas civilizações posteriores o viram como um local sagrado. Mesmo hoje, druidas modernos e outras seitas New Age realizam cerimônias sob suas antigas pedras. Ao longo dos séculos, este local foi associado a OVNIs e ETs, portanto, é um lugar mágico. Vimos um objeto que certamente não era deste planeta. Em 21 de junho de 1987, o policial Phil Hutchins e dezenas de outros policiais patrulhavam Stonehenge durante os solstícios de verão, mas não eram páreo para um visitante inesperado que chegou naquela noite.
Eu e um grande número de outros policiais cercávamos as pedras para afastar as pessoas. Passamos a noite inteira lá. Por volta das 2 ou 3 da manhã, um objeto começou a cruzar o céu. Depois, notei que o objeto fez uma curva de 90 graus, mantendo a velocidade. Você tentou entender o que estava acontecendo? Lembro que falei para os meus colegas que, pelo jeito que estava voando, o objeto parecia mapear a área. Certamente não era deste planeta. Você entregou um relatório sobre o caso ao seu comando? Não se costuma fazer isso. É uma situação difícil, porque desta forma ficamos expostos ao ridículo. Mesmo com a presença de vários outros policiais? Muitos teriam dificuldade em dizer o que viram. Espera consequências dessa entrevista? De alguns dos meus colegas do passado e do presente, sim. Mas o suposto OVNI, visto por diversos policiais, teria motivo para manobrar sobre Stonehenge? Pelo modo como Phil descreveu todas as manobras do OVNI, suspeito que ele estava mapeando o território, formando uma grade. Estava aqui por um motivo. John Tyndall, pesquisador e produtor de experimentos, tem uma teoria sobre o comportamento do OVNI em Stonehenge. Haveria um elo entre a aparição do OVNI em 1987 e o sítio pré-histórico? A equipe volta para o laboratório em Los Angeles para testar a teoria. John criou uma maquete de Stonehenge e descobriu alguns padrões secretos. Lembram-se que o policial Phil Hutchins viu OVNIs fazendo desenhos no céu? Pensei nisso. Que tipo de desenhos nós podemos criar em Stonehenge? Os policiais olhavam para o céu e viam formas geométricas desenhadas. Mas há formas geométricas internas que são bastante interessantes. Matematicamente pode estar ocorrendo outra coisa que ninguém descobriu. Eu acho que há triângulos equiláteros internos dentro da geometria de Stonehenge. Esta maquete de Stonehenge foi feita de acrílico e espelhos de superfície exterior. E é tudo uma questão de geometria. Jeff, será que pode apagar as luzes? Puxa! Vamos usar raio laser para ver se descobrimos alguma geometria e segredos que Stonehenge ainda guarda. Phil Hutchins fazia parte de um cordão policial que protegia Stonehenge naquela noite. Olharam para cima e viram um objeto zigue-zagueando pelo céu, formando um desenho geométrico. É bom lembrar que esse OVNI é tão especial, não só porque ele estava zigue-zagueando, mas também porque ele não diminuía a velocidade. Nenhum helicóptero ou avião faz isso. Certo. Mas Phil Hutchins não descreveu isso em Stonehenge. Ele descreveu desenhos no céu. Então eu fiz uma superfície de espelhos no teto para ter uma visão aérea de Stonehenge, o ponto de vista dos OVNIs. Então, já que o OVNI cruzava o céu em zigue-zague, pode até ser que ele estivesse jogando com a geometria de Stonehenge, num tipo de reflexo interno, uma geometria interna que ainda não temos a capacidade de entender. Stonehenge é um local específico, é feito de pedra, que não reflete luz, mas reflete ondas de rádio. Se estavam mandando ondas, o que o desenho significava para eles? Mas e se estavam dispostos em relação uns aos outros, como uma sinalização para os OVNIs? Claramente, algo ocorre de uma pedra para outra em termos de energia que não podemos ver, mas que alguém ou alguma coisa pode ver. Tudo que os policiais descreveram pode ser encontrado aqui. Os ângulos retos, os zigue-zagues. Os OVNIs podiam ter traçado formas geométricas porque refletiam ondas de rádio e os policiais podem ter visto os objetos traçando essas formas enquanto ajustavam os instrumentos. Parece que essa seria a melhor explicação, a mais aceitável para aquele movimento em zigue-zague do OVNI. É tudo hipotético. Uma teoria do John Tyndall para dar conta do movimento do OVNI. O raio laser refletindo nos espelhos dentro da maquete de Stonehenge e revelando uma grade de energia pode explicar por que o OVNI zigue-zagueou pelo céu.
Há mais de um século, a humanidade tenta entender imagens enigmáticas nos céus. E com o avanço na tecnologia, a equipe está mais perto do que nunca de conseguir. É um teste de desempenho científico. Com uma câmera de imagem térmica, eles tentam provar de uma vez por todas... Olha lá o helicóptero. É incrível. E o objeto voador não identificado, filmado sobre a Flórida em 1991, não é um helicóptero. Há mais de 15 anos, policiais da Flórida, usando uma câmera de imagem térmica, filmaram por acaso um objeto voador anômalo. Eu não sabia o que era. Agora, de volta a Los Angeles, a equipe realiza outros experimentos com câmeras FLIR no laboratório do pesquisador John Tyndall. Estamos fora do laboratório para preparar uma demonstração que ilustre o que os policiais viram naquela noite no helicóptero com a câmera FLIR. Bom, eles disseram que não puderam ver nada a olho nu. E muitos dizem, se não puderem ver a olho nu, qual é a validade? Então vamos comparar e ver se conseguimos enxergar o John com a luz normal e com a luz infravermelha. A equipe explora os poderes e limitações da câmera com infravermelho. Vamos lá, vou entrar no vazio. John, vestido de preto, mostra como um objeto aparentemente invisível... Eu não consigo te ver. Sumiu. ...pode ser detectado com esta tecnologia. Dá uma olhada agora. Claro como o dia. Lá está ele. Levanta um pouco o seu braço direito. Qual a relação com o nosso caso? Quando o filme foi feito, era uma noite sem lua, não havia luzes na frente do helicóptero. E por isso, eles não podiam ver nada a olho nu, captar qualquer luz refletida pelo objeto que detectaram. Mas estava quente e essa câmera também capta o calor. Então isso realmente explica por que eles foram capazes de ver um objeto com a câmera FLIR, mesmo sem poder vê-lo normalmente nenhuma vez. E o objeto os acompanhou sempre pela câmera FLIR. A questão é simples de entender. A câmera FLIR só capta imagens a partir do calor do objeto em relação à atmosfera de fundo. Não sabemos se o objeto está distante, qual é sua forma, só vemos o calor que o objeto emite. Ted acha que vale a pena investigar mais uma teoria. Eu também sou piloto e já pilotei helicópteros de filmagens para a NASA. Talvez seja um objeto sólido, como um helicóptero, mas o sistema da câmera está desfocado, borrando toda a imagem. Precisamos de qualquer evidência que possa provar ou refutar essa hipótese. O sinal de calor distorcido de um helicóptero poderia criar essa intrigante imagem? Sabia que esse caso seria difícil. Com o pesquisador de OVNIs, Ronnie Millian, a equipe vai para Corona, Califórnia, testar essa hipótese. O pessoal do sistema FLIR me mandou uma câmera com a mesma especificação da câmera 3000, que foi usada no caso. Betty, vamos fazer um teste de desempenho científico. Meus amigos da polícia de Corona vão subir com um helicóptero. Ronnie vai filmá-lo com uma câmera com a mesma especificação da usada há 10 anos. Vamos comparar um helicóptero filmado com luz infravermelha com as imagens da Flórida. E no final vamos ver se são iguais ou não. A equipe encontra com o sargento Neil Reynolds, piloto de helicóptero da polícia de Corona. Pode mostrar onde ficam os sinais de calor desse helicóptero? Nesse helicóptero, as áreas quentes são o escapamento aqui. Depois, os motores embaixo são extremamente quentes. Outra área é a transmissão sob o rotor. E, por último, a caixa de marchas do rotor traseiro. Então, a imagem de um helicóptero filmada pela câmera FLIR teria um sinal menor do rotor superior e um sinal forte do rotor traseiro. Sim, com a área do rotor traseiro, onde está a caixa de marchas no final da cauda. Ronnie liga a câmera quando o helicóptero decola. Olha lá! Lá está ele, veja! Olha lá, olha o helicóptero, que incrível! Isso é muito empolgante. Certo, já filmamos. Vamos pedir para o sargento Reynolds comparar as imagens. O sargento Reynolds vai ajudar a equipe a analisar as filmagens. Ajustei para preto. As partes quentes vão parecer mais escuras e as partes frias vão parecer mais claras. Tá muito claro que é um helicóptero, dá para ver as hélices.
As hélices estão bem nítidas aqui. Quanto mais perto, mais a forma fica definida. É verdade. Quanto mais longe está o helicóptero, menor a definição. Isso mesmo. Vamos ver como o helicóptero fica quando se afastar, como o outro. Quer saber o que é aquilo? É um helicóptero. A câmera com infravermelho dá detalhes que permitem identificar o helicóptero, não importa a distância. Agora, a equipe vai comparar a nova imagem de um helicóptero com a de 1991. Pelo seu desempenho, parece uma aeronave convencional? Na verdade, isso não parece anormal para um voo de helicóptero, mas acho que seria interessante ver uma mudança de foco, porque se o foco estiver distorcido ou desajustado, a imagem escura do calor pode dominar o resto da imagem que estamos vendo. A equipe procura cenas fora de foco ou superexpostas na filmagem. Olhem agora. Olhem. A imagem saiu de foco. Sargento, o que acha? Eu acho que parece a outra filmagem. Repara bem. Agora me fala, vê alguma diferença entre as duas? São parecidas com imagens que já vi antes. As partes quentes saem de foco e se sobrepõem aos outros detalhes do objeto. A equipe pode manipular a filmagem de um helicóptero para que se pareça com o que Mark Peterson filmou. Mas ele afirma que sua câmera não desfocou. Dá para ver pelo movimento do cursor que está focado. Começamos a ver os detalhes no chão, as árvores, os arbustos, vemos a água. O foco é de grande alcance. Você diria que esse objeto é um helicóptero? Se tivesse de redigir um relatório com base nesse vídeo, diria que é um helicóptero? Bom, o meu instinto diz que é um helicóptero. Mas se eu tivesse de testemunhar num tribunal, eu não poderia dizer isso. Diria que não está certo. Diria que não estou certo. Acho que a filmagem foi uma experiência e tanto. Bom, dentro de toda a minha capacidade técnica, eu não consigo identificar seguramente esse objeto. Pode até ser um helicóptero, mas também não há como provar. É possível que o objeto no vídeo da Flórida seja um helicóptero, mas todos os especialistas dizem que não era um helicóptero. Eles foram firmes. Nós falamos com o especialista em imagens, com o piloto, com o Bruce, e todos eles disseram que não era um helicóptero. Cada vez mais policiais no mundo todo apresentam relatos detalhados e confiáveis de contatos que não conseguem explicar. Nós costumamos confiar nos policiais como testemunhas oculares, exceto quando se trata de OVNIs. E é esse ponto que me assusta. Todos esses policiais capacitados estariam confundindo objetos comuns com OVNIs? Ou seus relatos seriam uma confirmação oficial do que milhares de pessoas têm visto há anos? Nunca vi essa forma antes. É um OVNI ou um objeto convencional? Então os dois acham que viram alguma coisa fora do normal? Sim, por causa da forma do objeto. Os policiais estavam em um helicóptero equipado com uma câmera prospectiva com infravermelho conhecida como FLIR. A câmera é sensível ao calor que irradia a comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Eles nem sabiam o que estavam filmando. A câmera estava virada para o mar e eles captaram isso. Eu não sei o que vocês acham, mas a não ser que sejam dois balões amarrados, pode ser um OVNI em formato de haltere, quem sabe? Como saber se não é uma farsa? Como a gente vai saber se isso aí não é uma montagem? Mas por que a polícia falsificaria isso? Pode ser uma imagem fantasma, ou algum tipo de reflexão ou refração interna, mas eu teria que conhecer melhor a câmera. O que eu quero saber é qual era o efeito visual do objeto. Como era o ambiente ao redor e o que o objeto está fazendo ali? É animado, estático? Está indo atrás deles? Há apenas uma maneira de responder suas perguntas. Vamos para a Flórida, conhecer o lugar, falar com os policiais, pedir que contem como foi aquela noite. Sabiam ou não sabiam que estavam filmando? Algo assim. São perguntas que precisam ser respondidas.
câmeras, mas não sabemos nada, exceto que um objeto muito estranho foi filmado por uma câmera com infravermelho e registrado em vídeo em 1991. E só. Então, vamos lá. A equipe vai ao encontro de Mark Patterson, um ex-sargento que atuou no Departamento de Polícia de Volusia, Flórida, por 30 anos, 18 dos quais como piloto de avião e helicóptero. Este aeroporto de New Smyrna Beach era onde estávamos naquela noite. New Smyrna Beach é um pequeno aeroporto municipal que fecha à noite. Patrulhas aéreas costumam inspecioná-lo com câmeras com infravermelho. Sempre atividades suspeitas em torno de aeroportos. Examinávamos aeronaves que chegavam tarde da noite para ver se havia... Estão todos em foco a perder de vista. Então, a imagem não pode estar desfocada. A descoberta de que um objeto voava perto deles era preocupante, mas Patterson e Della Rosa ficaram ainda mais alarmados quando notaram que parecia segui-los. E como é que ele se deslocava? Ele vinha em direção a vocês? A nave nos acompanhava mais ou menos à mesma velocidade. As evidências provam que realmente tinha um comportamento inteligente. Reagia a cada movimento nosso. Perseguia vocês? Exato. O objeto desceu rapidamente e se deslocou, no mínimo, à mesma velocidade que nós estávamos. Vocês conhecem alguma coisa que faça isso? Eu nunca tinha visto nada assim. E se fosse um helicóptero, um avião, àquela distância, com certeza teríamos percebido. Nós estamos investigando OVNIs. A minha pergunta é, isso é um OVNI? Não sei dizer o que é. É inexplicável, na minha opinião. Como eu disse, tenho mais de 1000 horas daquele instrumento. E continuo sem ter a mínima ideia do que podia ser. São 2 pilotos experientes, com muito tempo de voo, muita experiência, dizendo que viram um OVNI. Foi filmado com o melhor equipamento óptico e é realmente um mistério. O formato da peça lembra um girocóptero. Mas se você filmasse uma outra nave, um girocóptero ou um helicóptero, você veria a estrutura, as asas rotativas. Assim, não tem nada que prove que era um objeto extraterrestre, mas também não encontrei nada que prove que não pudesse ser. Esse misterioso objeto seria um artefato humano ou um OVNI? Um físico óptico deu uma resposta surpreendente. Só posso dizer que não é um helicóptero. Em 1º de março de 1991, 2 pilotos do Departamento de Polícia, durante uma patrulha de rotina sobre Daytona Beach, filmaram durante 33 anos. Naquela noite era Jim Della Rosa, outro veterano do Departamento de Polícia de Volusia, hoje aposentado. Eu me sentia muito seguro operando a câmera. Eu tinha mais de 1000 horas no monitor da FLIR, mas aquilo era algo que eu nunca tinha visto antes. Qual era a altitude? Cerca de 150 metros. E o objeto parece ter 2 componentes distintos, olha só. Pode ter 2 fontes diferentes de calor. No meio, há uma faixa branca. Para mim, isso indica uma área mais fria. Então são 2 fontes de calor, e por isso há uma faixa branca no meio. Ou uma fonte de calor com um isolador térmico no meio. Parece que há algo na parte de trás da nave, algo girando. Parece que a nave tem um componente rotatório. Jim tem certeza de que não é um helicóptero, mas o objeto na imagem não se parece com nenhuma nave conhecida. Na minha opinião, não era um helicóptero. Não consegui identificar a nave porque não tinha fuselagem visível, nem tubo de cauda, nem asa rotativa. Na sua experiência com a FLIR, você já tinha visto algum tipo de artefato semelhante a essa? Foi uma aparição, no mínimo, bem esquisita. Eu estou procurando uma explicação racional para o que estão dizendo. Por exemplo, pode ser um objeto sólido, como um helicóptero. Mas o sistema da câmera está desfocado, não está nítido. Eu tenho muita experiência com os sistemas óticos. E vemos todo tipo de artefato quando o objeto que examinamos sai de foco. Existe alguma chance de que seja um objeto fora de foco? É para ver pelo movimento do cursor que está focado e está voltando para cima. Mas quando entramos nessa curva, começamos a ver os detalhes no chão. As árvores, os arbustos, vemos a água.
Bom, dá para ver claramente que a câmera periodicamente vira para o chão e vemos que os campos... Uma misteriosa nave é filmada sobre Daytona Beach, Flórida. Invisível a olho nu, ela é captada por uma câmera com infravermelho operada pela testemunha mais confiável da sociedade, a polícia. Policiais no mundo inteiro estariam vendo objetos que não podem relatar. De Yorkshire, Inglaterra, a parte de cima girava. Aos céus, sobre Stonehenge, vimos um objeto que certamente não era deste planeta. E sobre Daytona Beach, eu não sabia o que era. Usando a mais moderna tecnologia e mostrando filmagens de OVNIs jamais vistas na televisão. Nós temos um policial que nos contou que filmou um OVNI. Nós estamos falando de um policial, não se trata de um civil. Os caçadores de OVNIs examinam o muro de silêncio que cerca os relatórios policiais sobre OVNIs. Os policiais são as testemunhas mais confiáveis, são treinados para observar. Os policiais estariam tendo contatos rotineiros com objetos de outro planeta e relatórios que estariam sendo censurados. Este é o caso número 91104, Polícia versus OVNIs. Caçadores de OVNIs, policiais versus OVNIs. Sede da equipe. Acabamos de receber um vídeo sensacional feito em 1º de março de 1991. Esse vídeo... A equipe descobriu um vídeo da polícia com algo extraordinário voando sobre Daytona Beach, na Flórida, em 1º de março de 1991. O objeto foi filmado por 2 membros da polícia do condado de Volusia e vou passá-lo para vocês. Visto pela primeira vez na televisão, esse estranho objeto em forma de haltere foi filmado por 2 pilotos do Departamento de Polícia, Mark Peterson e Jim Della Rosa. Cruzado a fronteira, ou se alguém havia entrado ilegalmente no país. Uma de nossas funções era inspecionar aviões por razões de segurança, usando câmeras com infravermelho. Eu parti para o norte... Fiz uma curva de 180 graus sobre a rodovia leste a cerca de 150 metros. Peterson e o parceiro Jim Della Rosa saíram do aeroporto New Smyrna à meia-noite. Poucos minutos depois, algo estranho apareceu na câmera com infravermelho. Já estávamos indo para o sul sobre a rodovia quando descobrimos que a câmera com infravermelho estava virada para trás e filmava aquela área do céu. Então notei que na tela da câmera havia um objeto. Eu não sabia o que era. Era um objeto ovalado que produzia um forte sinal de calor. Então olhei pela janela, mas não vi absolutamente nada. Como a noite estava escura e sem lua, Peterson e Della Rosa não viram nada no céu. Mas a câmera FLIR filmou por 33 segundos um estranho objeto em forma de haltere. Por acaso, a câmera filmou esse objeto. Não podíamos voltar a imagem na cabine, voltamos para o hangar. Você ligou para ver se alguém tinha visto o objeto no radar, correto? Meu parceiro se lembra que liguei para o controle de tráfego aéreo em Daytona. Eles examinaram a área e disseram que não havia outras aeronaves naquele local. Não era visível. A câmera o captou, mas o radar não. Então percebemos que somente a câmera FLIR conseguiu captar o objeto. Ela não mente, ele estava lá. O Mark é um policial veterano com muito tempo de voo. Ele nunca viu nada parecido antes ou depois. Foi um evento muito raro e ele sabe disso. Filmaram um objeto que não conseguem identificar. E, naturalmente, eu quero analisá-lo e ouvir especialistas. O copiloto de Mark Peterson... Não podíamos voltar a imagem na cabine, voltamos para o hangar. Você ligou para ver se alguém tinha visto o objeto no radar, correto? Meu parceiro se lembra que liguei para o controle de tráfego aéreo em Daytona. Eles examinaram a área e disseram que não havia outras aeronaves naquele local. Não era visível. A câmera o captou, mas o radar não.
Então percebemos que somente a câmera FLIR conseguiu captar o objeto. Ela não mente, ele estava lá. O Mark é um policial veterano com muito tempo de voo. Ele nunca viu nada parecido antes ou depois. Foi um evento muito raro e ele sabe disso. Filmaram um objeto que não conseguem identificar. E, naturalmente, eu quero analisá-lo e ouvir especialistas. O copiloto de Mark Peterson naquela noite era Jim Della Rosa, outro veterano do Departamento de Polícia de Volusia, hoje aposentado. Eu me sentia muito seguro operando a câmera. Eu tinha mais de 1000 horas no monitor da FLIR, mas aquilo era algo que eu nunca tinha visto antes. Qual era a altitude? Cerca de 150 metros. Aham. E o objeto parece ter 2 componentes distintos, olha só. Pode ter 2 fontes diferentes de calor. Em formato de altere, quem sabe? Como saber se não é uma farsa? Como a gente vai saber se isso aí não é uma montagem? Mas por que a polícia falsificaria isso? Pode ser uma imagem fantasma, ou algum tipo de reflexão ou refração interna, mas eu teria que conhecer melhor a câmera. O que eu quero saber é qual era o efeito visual do objeto. Como era o ambiente ao redor e o que o objeto está fazendo ali. É animado, estático? Está indo atrás deles? Há apenas uma maneira de responder suas perguntas. Vamos para a Flórida, conhecer o lugar, falar com os policiais, pedir que contem como foi aquela noite. Sabiam ou não sabiam que estavam filmando? Algo assim. São perguntas que precisam ser respondidas. Mas não sabemos nada, exceto que um objeto muito estranho foi filmado por uma câmera com infravermelho e registrado em vídeo em 1991. E só. Então, vamos lá. A equipe vai ao encontro de Mark Peterson, um ex-sargento que atuou no Departamento de Polícia de Volusia, Flórida, por 30 anos, 18 dos quais como piloto de avião e helicóptero. Este aeroporto de New Smyrna Beach era onde estávamos naquela noite. New Smyrna Beach é um pequeno aeroporto municipal que fecha à noite. Patrulhas aéreas costumam inspecioná-lo com câmeras com Uma misteriosa nave é filmada sobre Daytona Beach, Flórida. Invisível a olho nu, ela é captada por uma câmera com infravermelho operada pela testemunha mais confiável da sociedade, a polícia. Policiais no mundo inteiro estariam vendo objetos que não podem relatar. De Yorkshire, Inglaterra, A parte de cima girava. aos céus sobre Stonehenge, Vimos um objeto que certamente não era deste planeta. e sobre Daytona Beach, Eu não sabia o que era. usando a mais moderna tecnologia e mostrando filmagens de OVNIs jamais vistas na televisão. Nós temos um policial que nos contou que filmou um OVNI. Nós estamos falando de um policial, não se trata de um civil. Os caçadores de OVNIs examinam o muro de silêncio que cerca os relatórios policiais sobre OVNIs. Os policiais são as testemunhas mais confiáveis, são treinados para observar. Os policiais estariam tendo contatos rotineiros com objetos de outro planeta e relatórios que estariam sendo censurados. Este é o caso número 91104, Polícia versus OVNIs. Caçadores de OVNIs, policiais versus OVNIs. Sede da equipe. Acabamos de receber um vídeo sensacional feito em 1º de março de 1991. Esse vídeo... A equipe descobriu um vídeo da polícia com algo extraordinário voando sobre Daytona Beach, na Flórida, em 1º de março de 1991. O objeto foi filmado por 2 membros da polícia do condado de Volusia e vou passá-lo para vocês. Visto pela primeira vez na televisão, esse estranho objeto em forma de altere foi filmado por 2 pilotos do Departamento de Polícia, Mark Peterson e Jim Della Rosa. Nunca vi essa forma antes. É um OVNI ou um objeto convencional? Então os dois acham que viram alguma coisa fora do normal? Sim, por causa da forma do objeto. Os policiais estavam em um helicóptero equipado com uma câmera prospectiva com infravermelho conhecida como FLIR.
A câmera é sensível ao calor que irradia a comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. Eles nem sabiam o que estavam filmando. A câmera estava virada para o mar e eles captaram isso. Eu não sei o que vocês acham, mas a não ser que sejam 2 balões amarrados, pode ser um OVNI infravermelho. Sempre atividades suspeitas em torno de aeroportos. Examinavam as aeronaves que chegavam tarde da noite para ver se haviam cruzado a fronteira ou se alguém havia entrado ilegalmente no país. Uma de nossas funções era inspecionar aviões por razões de segurança usando câmeras com infravermelho. Eu parti para o norte. Fiz uma curva de 180 graus sobre a rodovia leste a cerca de 150 metros. Peterson e o parceiro Jim Della Rosa saíram do aeroporto New Smyrna à meia-noite. Poucos minutos depois, algo estranho apareceu na câmera com infravermelho. Já estávamos indo para o sul sobre a rodovia quando descobrimos que a câmera com infravermelho estava virada para trás e filmava aquela área do céu. Então notei que na tela da câmera havia um objeto. Eu não sabia o que era. Era um objeto ovalado que produzia um forte sinal de calor. Então olhei pela janela, mas não vi absolutamente nada. Como a noite estava escura e sem lua, Peterson e Della Rosa não viram nada no céu. Mas a câmera FLIR filmou por 33 segundos um estranho objeto em forma de haltere. Por acaso, a câmera filmou esse objeto?